Você sabia que a sua alimentação pode estar prejudicando e muito o seu cérebro? E quando eu digo prejudicando, não é só no sentido de saúde, não, tá bom? Literalmente, todo o seu comportamento, todos os seus hábitos, as suas emoções são afetadas pelo seu intestino e pelo que você come. Pouquíssima gente sabe disso e é exatamente por isso que hoje eu vou te explicar tudo o que acontece, toda essa relação entre o seu intestino e o seu cérebro e quais são os principais alimentos que estão prejudicando tudo isso. Eu me chamo Kelvin Corrêa, eu sou especialista em neurociências e comportamento humano e aqui nesse canal eu trago conteúdo sobre emoções, hábitos, sono e tudo mais o que tiver a ver com o seu cérebro e o seu comportamento. Muitas pessoas têm a ideia errada, como se o nosso cérebro, a nossa mente, fosse algo separado do nosso corpo, como se existisse uma certa divisão entre o que seria o eu, a minha consciência e o restante daquilo que forma a gente como ser humano, quase como se fosse um fantoche, né? Onde o cérebro só fica ali controlando o nosso corpo. E definitivamente não é assim que funciona o nosso comportamento, tá bom? Existem diversas áreas das neurociências aí que estudam essa relação entre o seu cérebro e o restante do seu corpo e hoje a gente entende aí totalmente que existe uma via de mão dupla, tá bom? Tanto o que acontece dentro aí do seu crânio, dentro do seu cérebro, influencia aquilo que vai acontecer no corpo, mas também tudo o que acontece no restante do corpo influencia o que acontece no cérebro. Inclusive, quando a gente fala do intestino, que é um dos principais assuntos aqui desse vídeo, tem alguns pesquisadores que gostam de chamar de segundo cérebro, querendo dizer o nível de importância que ele tem dentro de todos os nossos comportamentos, dentro de tudo aquilo que a gente sente. E eu vou te explicar isso tudo um pouco melhor durante o vídeo, mas eu já quero que você saiba aqui que muitas vezes a sua vontade de comer besteira, o seu nível de estresse mais alto, até as suas emoções que você sente no seu dia a dia, está sendo diretamente afetado pela sua microbiota intestinal, que é claro, muitas vezes é resultado daquilo que você come. E isso tudo pode estar soando um pouco estranho para você, mas saiba que todos os meus conteúdos aqui são baseados no maior conhecimento que a gente tem, que é o conhecimento, a literatura científica, tá bom? Aqui na descrição do vídeo eu sempre deixo uma ou algumas referências científicas de tudo isso que eu estou falando e nesse vídeo aqui não é diferente, tá bom? Se você quiser se aprofundar, você pode ir buscar elas lá para realmente ir atrás aí da fonte da informação, mas uma das minhas missões aqui com essa produção de conteúdo é já dar uma mastigada, já realmente dar uma filtrada e trazer de forma prática para que qualquer pessoa possa ter acesso a esse tipo de conhecimento, para que você assista esse vídeo até o final e tenha aí o conhecimento que você precisa saber sobre esse assunto, tá bom? Então, bora lá entender melhor toda essa relação entre o intestino e o cérebro, aquilo que a gente come e aquilo que é o nosso comportamento. Bom, galera, agora na introdução do vídeo eu falei um termo que provavelmente vocês já ouviram bastante por aí, mas muito provavelmente também muitos de vocês não entendem exatamente do que se trata. E a minha intenção aqui não é dar uma aula sobre esse tema, mas é interessante a gente entender primeiro o que é microbiota intestinal. De maneira geral, basicamente o que você precisa entender é que no nosso corpo, seja dentro, seja sobre ele, não existem só células humanas, tá bom? Existem outros organismos que nos usam como hospedeiros para sobreviver, que são as tão famosas bactérias. E essas bactérias, em conjunto, a gente chama de microbiota. Dentro do nosso corpo, a gente tem várias microbiotas diferentes, mas a intestinal, de acordo com as pesquisas mais recentes aí, se mostra a mais importante, talvez a mais relevante e que influencia mais no quesito do nosso cérebro e no quesito do nosso comportamento também. E só para vocês terem uma noção, o quanto que essas bactérias são relevantes para a gente, existem mais células no nosso corpo não humanas do que humanas. Existem mais células de bactérias do que propriamente dito suas. Então, como a gente maneja essas células não humanas, com certeza acaba sendo um fator determinante e muito influenciador de como as nossas células vão agir, de como a gente como ser humano vai ser de uma forma geral. E eu sei que isso pode estar um pouco confuso, um pouco abstrato para você ainda, mas presta bastante atenção agora que eu vou te explicar de maneira direta o quanto que uma microbiota ruim ou desregulada afeta a sua vida, afeta o seu dia a dia.
Dá só uma olhada nessa imagem que eu estou colocando aí na tela para vocês. Basicamente, essa imagem é um resumão de diversos estudos realizados tentando entender o quanto que a nossa microbiota pode afetar, seja positivamente ou negativamente, em doenças de uma forma geral, em transtornos como um todo. Então vocês podem ver aí que vai desde epilepsia, AVC, vícios, distúrbios neurodegenerativos, né, como Alzheimer e Parkinson, ansiedade e até obesidade. E talvez você esteja pensando que isso é, de certa forma, um exagero, né? Como que a minha microbiota, como que algumas bactérias vão fazer eu me sentir mais depressivo ou pior, vai fazer eu ficar obeso. E não, tá, gente? Isso não é nem um pouco de exagero. Nesse artigo que eu estou colocando aí na tela para vocês, que é uma grande revisão sobre esse tema geral, né, de intestino e cérebro, a relação entre esses dois, os pesquisadores citam alguns estudos feitos com animais e com humanos também, onde eles fazem uma espécie de implantação de microbiota. Eles colocam a microbiota de uma pessoa que que não é depressiva em uma pessoa que é depressiva e começa a ver resultados dessa outra pessoa que recebeu essa microbiota. E também existem alguns estudos que foram feitos, se não me engano, em ratos, onde eles pegam a microbiota de um rato depressivo e implantam num rato saudável. E simplesmente essa troca de microbiotas começa a mudar o comportamento desses seres. Acontece que a pessoa que estava com depressão e recebeu essa outra microbiota, vamos dizer assim, saudável, começou a ter uma leve melhora nos seus sintomas, e aquele animalzinho que não tinha depressão, que recebeu as bactérias daquele outro que estava passando por isso, começou a ter sintomas depressivos. Então sim, literalmente a microbiota de um ser vivo influencia também a atividade do cérebro dele, a ponto de mexer aí numa questão de transtornos. E a mesma coisa no caso da obesidade, tá bom? Se a gente transfere a microbiota de um indivíduo que está obeso para um indivíduo que está saudável, ele tende a ter comportamentos alimentares piores, ele tende a, vamos dizer assim, alimentar essas bactérias da forma como que elas estavam acostumadas. E isso, consequentemente, faz essa pessoa subir o peso e, quem sabe, a longo prazo, se a gente continuasse estimulando isso dessa forma, essa pessoa também se tornaria obesa. Por isso, não é nenhum exagero e nós precisamos sim cuidar aí desses companheiros de vida que são as nossas bactérias, tá bom? E se isso já não fosse o bastante, eu vou colocar outra imagem aí na tela, que são alguns comportamentos, algumas questões talvez um pouco mais sociais e emocionais que são afetadas também por toda essa questão da microbiota intestinal. Do lado direito aí você está vendo que logo em cima tem a ingestão de alimentos, né, como foi o caso que eu já comentei aqui da obesidade, a sua cognição também é afetada pela sua microbiota, o estresse, a interação social e até a regulação do medo, tá bom? Então eu não menti quando eu disse para você lá no início do vídeo que basicamente tudo na sua vida é afetado por essa questão. E caso você seja uma pessoa um pouquinho mais curiosa, você já está se perguntando o que significa a parte esquerda daquela imagem que eu coloquei na tela aí por último, né? E eu espero que você esteja realmente se perguntando isso, tá bom? Porque eu sei que a maioria das pessoas que me assistem aqui gostam de aprender, gostam de evoluir e acabam sendo um pouco mais curiosas. Mas você tendo ficado curioso ou não em relação a isso, é exatamente essa parte aí da esquerda dessa imagem que vai alinhar a gente, que vai levar a gente para a reta final desse vídeo. Então já vai deixando a curtida aqui embaixo, já vai se inscrevendo no canal, porque eu acho que já deu para entender que o conteúdo que eu trago aqui é realmente relevante, que é um conhecimento sólido e aprofundado sobre esse assunto, e isso dá muito trabalho, tá bom? Eu passo literalmente horas e horas aí toda semana para trazer um conteúdo de qualidade aqui para vocês. E o que eu peço em troca é só que você curta o vídeo se você gostou e que você se inscreva aqui no canal para receber os próximos vídeos, porque dá bastante trabalho, é gratuito para vocês, o pagamento que eu peço aí é realmente essa curtida e essa inscrição. Mas vamos parar de enrolar aqui e vamos continuar o conteúdo. Então vamos lá. Do lado esquerdo daquela imagem que eu tinha mostrado para vocês, são 6 principais fatores que afetam a nossa microbiota. Do lado direito ali tinham, vamos dizer assim, as consequências de uma microbiota positiva ou negativa, e do lado esquerdo o que resulta nessa microbiota ser boa ou não. E como vocês podem ver novamente, que eu vou colocar aí na tela para vocês, existem alguns desses 6 fatores que a gente não tem controle nenhum, como é o exemplo aí da genética, né?
ou como foi feito o seu parto, ou como é o meio ambiente que você vive. Aí onde está escrito drugs, seria drogas, mas no sentido de medicamentos, tá bom? Eu diria que esse fator a gente tem um razoável controle sobre ele, principalmente os medicamentos aí que afetam mais a sua microbiota são os antibióticos, que eles não eliminam ali só as bactérias indesejáveis para a gente, né? Ele elimina várias outras bactérias que são boas para nós, mas também tem alguns fatores que a gente tem total controle sobre eles e que a gente consegue sim mudar na nossa vida para melhorar isso de alguma forma. E esses dois fatores que a gente consegue influenciar de uma forma mais direta, vocês já estão carecas de saber aí que são muito importantes para a nossa saúde como um geral, que é a prática de exercício físico e a nossa alimentação. E parece até brincadeira, né? Mas sim, até esses bichinhos aí que vivem dentro do nosso intestino são afetados por esses dois comportamentos. E como prometido, agora eu vou listar aqui para vocês quais são os principais, quais são os piores alimentos que prejudicam a sua microbiota intestinal, prejudicam a saúde do seu cérebro e do seu corpo como um todo. Porque como eu já expliquei até em outros vídeos aqui do meu canal, tudo aquilo que você come afeta diversas coisas dentro do seu corpo, desde inflamação, níveis hormonais, energia, e tudo isso vai afetando o seu comportamento. Então eu acho interessante, eu acho importante vocês terem pelo menos uma noção disso para escolher melhor quando você estiver dentro do supermercado. E lembrando que eu não sou nutricionista, isso aqui não é uma recomendação de dieta, tá bom? Isso aqui é mais no sentido educativo para você ter uma noção daquilo que vai prejudicar ou não a sua microbiota e o seu cérebro também. E a primeira classe de alimentos que está prejudicando o seu intestino e o seu cérebro são as carnes processadas. Aqui entram todas aquelas carnes que você percebe que ela não é a carne em si e que sim ela teve que passar por vários processos ali industriais para chegar naquela apresentação que você está vendo. Seria no caso bacon, seria presunto, salame, mortadela e por aí vai. Todos esses tipos aí de carnes sofrem adição de diversas químicas que afetam diretamente o nosso sistema nervoso. Todas essas carnes aí também têm um alto nível de sódio e a composição delas, o que eles usam aí geralmente para fazer esses embutidos, são as piores partes daquela carne, são as piores partes do animal ali que está sendo usado. Então vamos tentar evitar um pouquinho mais essas carnes processadas, fechou? E o segundo tipo de coisa que você tem que evitar de levar do supermercado são os óleos vegetais refinados. E aqui é muito fácil de identificar. Basicamente, todos os óleos que são vendidos em garrafa de plástico. É o óleo de canola, o óleo de milho, o óleo de girassol e por aí vai. Mas por que que eles são tão prejudiciais assim? Você já deve ter ouvido falar sobre isso, né? De maneira geral, todos esses óleos acabam sendo altamente inflamatórios para o nosso corpo. Eles têm grandes quantidades de gorduras ruins e isso tudo sinaliza para o nosso cérebro que o nosso corpo está em perigo. Afinal, ele está sendo cada vez mais inflamado e isso realmente é um tipo de perigo para a nossa sobrevivência. E quando o nosso cérebro detecta isso, ele vai começar a ter um comportamento ruim, um comportamento diferente, como se a gente estivesse passando por um momento muito difícil, muito ruim e que a gente tenha que se preocupar extremamente. Isso muda as nossas emoções, muda aí o que a gente busca no nosso dia a dia, porque afinal um organismo que está passando por um perigo de morte, ele não tem que se preocupar talvez em tratar uma pessoa bem, talvez em estudar um pouco mais ou fazer exercício físico. Essa pessoa tem que pensar só na sua sobrevivência. Então, o nível de inflamação alto, de uma forma geral, sempre vai prejudicar os seus comportamentos e as suas emoções. E a melhor opção de substituição aqui, sem dúvida nenhuma, é o azeite de oliva, mas eu sei que ele tem um preço mais caro, muitas pessoas não têm acesso a esse alimento, né? E eu entendo completamente, eu já passei por situação como essa, de não ter opção realmente de fazer essa substituição, mas o que você pode fazer pelo menos é não usar esse óleo para fritar sob imersão, né? De você colocar esse óleo para ferver ali e jogar o seu alimento dentro dele. Talvez você não tenha a opção de trocar o tipo de óleo, mas você tem a opção de usar ele de uma melhor forma. E falando de fritura, agora a gente vai falar da classe aí dos tipos de alimentos que faz parte a batatinha frita, que são os carboidratos simples. Esses carboidratos também podem ser chamados aí de carboidratos refinados,
são todos aqueles alimentos que usam a farinha mais processada, que é a farinha branca, que entra pães de uma forma geral, bolachas e massas como todos, e também o açúcar refinado, né? O açúcar branco, o açúcar de mesa. E eu suspeito dizer que o açúcar é o pior alimento que você pode consumir, tá bom? Você vai encontrar pouca coisa aí que prejudica mais a sua saúde do que o açúcar. E resumindo por que você não deveria consumir em excesso aí os carboidratos simples, é que eles também aumentam os seus níveis de inflamação, eles também têm alta adição química, ele predispõe diabetes e os estudos ainda estão saindo, mas pode ser que ele predisponha também a doença de Alzheimer, e isso sem falar nos prejuízos funcionais, né? Aquela sonolência que esse tipo de carboidrato causa na gente, aquela moleza que prejudica tudo que a gente faz no dia a dia. E finalizando, a última classe de alimentos que muitas vezes são carboidratos simples também são as bebidas industrializadas, suco de caixinha, refrigerante, chá de garrafa, etc. E aqui também entra o álcool, tá bom? Eu tenho um vídeo aqui no canal só falando sobre como o álcool afeta o nosso cérebro, como que a química do álcool realmente afeta ali o nosso comportamento, a nossa saúde como um todo, mas o que você precisa saber aqui para agora é que não existe dose segura de álcool, tá? Todas essas bebidas industrializadas aí vão fazer mal para você de alguma forma. E galera, quando eu explico para vocês e passo essas recomendações, não é querendo dizer que eu sou perfeitinho não, tá bom? Eu adoro comer um bolo de aniversário que minha mãe faz, que é confeiteira, eu adoro tomar um vinho aí, um whisky numa comemoração, em algo especial, mas a gente precisa ter um pouquinho de cuidado, um pouquinho de bom senso e se cuidar. Não é deixar de lado tudo aquilo que a gente gosta, é ter um pouquinho de controle, tentar ser minimamente saudável aí na maioria das refeições, na maioria dos dias, para realmente cuidar aí do nosso corpo, cuidar do nosso cérebro. E se você reparou, uma regrinha simples que a gente pode até colocar é que quanto mais embalagem, quanto mais processado aquele alimento, ele tende a ser pior. Aqueles alimentos que são mais in natura, aquilo que a gente consegue encontrar na feira, geralmente vai ser um alimento um pouco mais saudável, um pouco mais positivo. Então, se você não quer se aprofundar, não quer entender demais, tenta sempre usar essa regra aí. Quanto menos embalagem, menos processado, ele vai ser melhor para você. E um recado final que eu acho muito importante deixar aqui para vocês é para a gente tomar um pouco de cuidado para não usar os alimentos como um regulador emocional. Seja por você estar passando por um dia difícil ou por você estar desenvolvendo algum tipo de transtorno, usar alimentos ou bebidas como uma muleta emocional, um regulador emocional, é muito perigoso porque acaba criando um certo ciclo vicioso que só vai piorando. Você tem um dia ou passa por emoções ruins, aí você chega em casa muito cansado ali, com cheio de problema na cabeça, acaba descontando, comendo muitas coisas que não deveria, bebendo pra caramba. Isso faz você acordar no dia seguinte pior ainda, mais desregulado, com as emoções cada vez piores, o que faz você ter que compensar ainda mais naquele dia. Muitas vezes isso gera uma culpa e isso vai virando realmente um ciclo que só tende a piorar. Então, galera, vamos tomar bastante cuidado com isso, vamos cuidar um pouquinho do nosso corpo, cuidar daquilo que a gente coloca para dentro do nosso corpo, que é isso que vai nutrir todos os nossos órgãos, incluindo o cérebro, incluindo as bactérias aí, né, que são os nossos amiguinhos que vão estar para sempre na nossa vida. E por hoje é isso, eu espero que esse vídeo tenha sido informativo, que ele tenha te ajudado de alguma forma. Não esquece de deixar a curtida aqui embaixo, de se inscrever no canal, porque eu solto um vídeo novo toda semana e eu já tenho dezenas de vídeos gravados aqui e com certeza vários deles aí vão te ajudar de alguma forma. Então um abraço e eu te vejo na próxima.